com os amigos meus, criadores de conteúdo, tentando ter ideias novas, né, de criação de vídeos aqui para o canal. E aí a gente começou a falar sobre a leitura passiva e ativa e essa coisa da gente colocar o livro como algo sagrado, e aí a gente não pode grifar, não pode escrever nele, não pode manusear muito, né? O livro tem que ser você lê e aí depois acabou, né? Você devolve ele para sua estante e fim. E isso faz com que a gente, primeiro, memorize menos, né? Que a gente lembre menos das histórias que a gente lê e transforma isso numa leitura justamente passiva. Então, eu decidi que eu ia fazer esse vídeo tendo uma leitura mais ativa do que eu já costumo ter, porque eu rabisco bastante livro. E se ter essa leitura mais ativa, fazer mais coisas com o objeto livro e também com notinhas e outras coisas, se vai me ajudar a memorizar mais o livro que eu leio. Resolvi que eu ia, enfim, fazer de verdade, assim, né? Eu já terminei o livro, já terminei minha leitura, e aí eu fui anotando no decorrer do livro as minhas observações e fui também grifando, né, as coisas que eu achava que iam ser interessantes de eu guardar na memória, né? Eu poderia já ter grifado de cores diferentes, né, pra ser mais fácil na hora que eu passar pra cá e depois que eu vou catalogar, botar aqui, mas a gente usa o que a gente tem nas mãos, né, e o que eu tinha nas mãos ali naquele momento era uma única cor e lápis, então é isso. Agora eu acho que vai ser até melhor para que eu não categorize só na minha leitura, para que eu repasse essas informações e pense nelas agora que eu vou me organizar nas notinhas. O que rolou, né? Nesse clima de volta às aulas, eu sou louca para fazer minha segunda graduação, eu sou louca para... eu gosto muito de estudar, né? Eu gosto zero de provas do ato de sair da minha casa e de ir para os lugares, mas eu gosto do ato de estudar, eu acho gostoso. CDF, né, amores? E aí eu resolvi que eu ia me inscrever para alguns cursos de verão que a USP costuma dar, que são gratuitos, e normalmente eles são online. Eu já fiz muitos cursos de verão na USP, alguns presenciais, outros online. E é sempre vaga, né? Eles têm um número de vagas, aí você se inscreve, eles sorteiam, você pode ser sorteado ou não. E calhou que 2 dos cursos que eu já fiz lá foram sobre o Clarice Lispector. Quer dizer, um deles já foi, né, sobre o Clarice Lispector. E agora, que era Clarice Lispector e família, e agora eu acabei caindo em outro sobre a Clarice, que é O Amor em Clarice Lispector. E aí eu já recebi as minhas relações de aula, quanto tempo vai durar, que livros que a gente vai debater e tudo mais, e o que a gente tem que prestar atenção em cada leitura, para na hora dos debates, das discussões. E resolvi, portanto, reler, na verdade, esse primeiro livro da Clarice Lispector, que foi lançado em 43. Clarice tinha 23 anos, eu acho, 20 e tantos anos. E que foi, assim, né, o ápice ali daquele momento do fluxo de consciência, a primeira vez um livro que não tinha uma narrativa linear, exatamente, e que a gente enlouquece junto com a personagem, né, que é a Joana, e basicamente a Joana, ela pensa demais. Né? A gente tem um contato com essa Joana desde a sua infância, e aí depois da adolescência, e depois ela mulher, e depois ela mulher primeiro casada, depois quase num triângulo amoroso, e depois ela se separando desse marido, do Otávio. Mas
o grande negócio é essa Joana que não consegue parar de pensar, parar de se perguntar. Tem até um trecho aqui maravilhoso que é ela pequena na escola e ela pergunta pra professora, né? O que é que se consegue quando se fica feliz? Sua voz era uma seta clara e fina. A professora olhou pra Joana. Repita a pergunta. Silêncio. A professora sorriu arrumando os livros. Pergunte de novo, Joana. Eu aqui não ouvi. Queria saber o seguinte. Depois que se é feliz, o que acontece? O que vem depois? Repetiu a menina com obstinação. A mulher encarava a surpresa. Que ideia! Acho que não sei o que você quer dizer. Que ideia! Mas faça a mesma pergunta com outras palavras. Ser feliz é para se conseguir o quê? Então, é essa criança, né, obstinada e que, inclusive, cara, eu me identifiquei muito com essa personagem. Mas o tópico desse vídeo, na verdade, é pra falar que, tentando me organizar melhor nos estudos e entender melhor, ter uma melhor compreensão das aulas que eu ainda vou ter, né, eu resolvi fazer uma técnica que eu aprendi de justamente catalogar as leituras, não só o que eu leio, mas os trechos e o que eles quiseram dizer. Isso funciona muito mais com a não ficção do que com a ficção, né? Mas também funciona muito bem aqui, né? Porque a gente usa várias técnicas aqui de uma leitura primeiro ativa e não passiva. O que é leitura passiva? Quando você lê o livro e beleza, acabou, né? Você não marca nada, você não deixa nada. E mesmo aqui os que não gostam de mexer no livro, de colocar, escrever no livro, essa técnica pode servir, porque ela é uma coisa também que é fora do objeto livro, né? Pra mim tem que ser os dois. A minha maneira de funcionar é assim. Eu vou lembrar muito melhor sempre que eu colocar minhas opiniões, que eu escrever do lado. Então, por exemplo, aqui mesmo nesse trecho que eu li pra vocês, tem não só a marcação, tem a flagzinha e tem também a minha opinião a lápis, né? Ou alguma coisa que eu lembrei lendo aquilo. Mas aí eu vou catalogar mesmo, assim, né? Então eu vou colocar aqui na caixinha, vou escrever os trechos e eu separei da seguinte maneira. Em verde vai ser consciência, vida. Em azul vai ser, que eu ainda não marquei, vai ser morte. Em amarelo vai ser dor. E em rosa vai ser amor, que é justamente o tema do curso que eu vou fazer, né? E vou separar aqui e vou colocando esses trechos que eu achar pertinente de acordo com essas definições. Vamos ver se isso vai funcionar de alguma maneira. Daqui a pouco eu vou pra casa de uns amigos e tô fazendo um marshmallow, porque, enfim, é bom, é gostoso. E aí eu vou aproveitar pra contar pra vocês um pouco dessa experiência. Terminei lá de fazer os trechos e foi muito interessante. Primeiro, porque catalogar esses textos de alguma maneira dentro das etiquetas que eu tinha pensado fez com que eu pensasse mais neles e no que eles queriam dizer e no que aquilo poderia me impactar no futuro, sabe? Por que aquele trecho, por que eu tinha marcado aquele trecho especificamente e também por que seria importante eu colocá-lo ali dentro, né? E aí, eu já sempre fui uma pessoa que marquei muito os livros. Peraí que agora eu vou ter que usar a geladeira. Pronto. Eu sempre fui uma pessoa que marquei muito os livros que eu lia, né? E quando era pra estudar, eu sempre gostei muito de colocar ali na devida proporção, nos seus devidos lugares, as minhas observações, os meus highlights. A pessoa tá gringa. E eu sempre achei que cada trecho que me impactasse, se me impactasse de uma maneira muito forte, eu tinha que ir mais atrás como uma boa CDF que sou. E aí por isso eu acho que vai ter super a ver com o patrocinador desse vídeo, que é a Estante Virtual. Porque eu sempre, invariavelmente, o trecho me marca, eu fico pensando, e se eu fizesse uma tese a respeito, se eu fosse fazer o doutorado, sei lá, né, a gente fica inventando moda na vida.
E aí o que eu faço? Eu vou até a estante virtual e procuro livrinhos que falem de crítica literária ou que falem mais a respeito daquele trecho, do assunto daquele trecho que me marcou. E aí, pensando nisso, a estante virtual está com o período de volta às aulas, né? Que todos nós estamos voltando e eu, por conta desse curso, também estou voltando. E aí, assim, além de descontos de mais 60%, além de você ajudar ali pequenos livreiros, né? Você pode comprar livros novos também, né? Além de livros já com anotações, pode ser até anotações minhas, vai saber, enfim. De qualquer maneira, novos e seminovos, né? De qualquer maneira, é muito interessante você encontrar uma série de livros que vão além dos que você já está acostumado, porque a gente fica vendo nas redes sociais, as novas editoras publicando e etc. Porque lá você vê a história do livro acontecendo. Vamos lá, eu acabei fazendo um pouco diferente do que eu achei que eu faria. Primeiro que eu fiz a lápis tudo, porque... Primeiro que eu gosto muito de escrever a lápis, e segundo que eu percebi que eu poderia errar, sabe? Se eu escrevesse a lápis e apagar, como apaguei de fato, alguns erros e tal. E além disso, o que eu fiz? Eu mudei um dos temas que eu tinha pensado, né? Eu tinha pensado em separar nos temas amor, morte, consciência, vida, dor. E acabou que eu coloquei consciência, vida, que de longe foi o que mais teve, tá vendo que é o verdinho, foram bastante. Aí, dor também, que teve um pouco. Amor, que é o tema do meu curso, inclusive, mas foi talvez o que eu menos tenha pego trecho. E o outro foi mulher. Por quê? Porque essa ideia dessas personagens femininas da Clarice, né? E esse conceito do que é o ser mulher, né? O que nos difere de outros animais, de outros seres humanos, sabe? É muito legal. E vai estar presente em todos os livros da Clarice, né? Então eu achei que valia muito a pena. Muito legal, gente, essa experiência. E aí, por uma coincidência muito bizarra, um vídeo anterior aqui no canal, eu falei sobre o escrever diário. E recebi os mais distintos relatos sobre pessoas das mais diversas idades que escrevem ou não seus diários, né? E pra que elas escrevem nesses diários. E aí uma amiga minha fez esse tweet aqui, que é a Ju, do Leia Mulheres, inclusive, que ela tava lendo um livro. E aí nesse livro ele falava que o diário dele, presta atenção, o diário dele é os trechos dos autores. E eu fiquei, é isso? Eu até me senti mais livre do meu diário lá, do meu projeto de escrever o diário, porque tá empacado, tá difícil. Porque de fato, isso daqui, ó, isso daqui, dá pra ver? Tá focando, meninas? Não sei se tá focando. Isso daqui é o meu diário. Espetacular. E agora, catalogando, tendo essa leitura ativa, perfeito. O que eu quero dizer primeiro é que o meu marshmallow ficou um espetáculo. Olha isso. Olha isso daqui. Olha, ó. Isso daqui é qualidade, meus amigos. Isso aqui é qualidade. Fora isso, eu fiquei pensando e já fui direto, inclusive, no site da estante virtual, procurar outros livros, inclusive pro meu curso, alguns da Clarice que eu não tenho aqui. Que eu quero ler, né, vou ler. E eu fiquei pensando em outras estruturas, que por exemplo, no livro da Ana Cristina César, na troca de cartas que ela faz com... Gente, isso aqui tá muito bonito, cara. Sério, olha isso. Ela fala sobre o que aconteceu com você nesse livro. Especificamente esse, Perto do Coração Selvagem. E eu fiquei pensando exatamente nisso. E aí fui procurar outros textos da Ana e de outras escritoras que eu gosto, pra saber a linha narrativa, o que elas estavam pensando sobre esse livro. Ou seja, é ainda mais uma leitura ainda mais ativa. Vocês percebem? É mais ativa justamente pelo fato de que a gente vai ativamente procurando em vários outros lugares outras leituras da mesma linha de raciocínio, do mesmo pensamento. Inclusive vai atrás de outros livros, sempre na estante virtual, não se esqueçam disso, porque lá tem desconto. E você ainda ajuda o livreiro, etc, etc. Mas sério, o lance é que essa leitura ativa me fez não só receber os ensinamentos da leitura,
né? Me fez também pensar em cada linha. Porque esse lugar, porque só pra vocês entenderem, o Perto do Coração Selvagem traz essa personagem que ela também nos tira do eixo, né? Ela também nos coloca nesse lugar. Tem até uma analogia que ela faz ótima, que é: o peito dela tá cheio de ar, mas ela sente que é água. Então é isso, ela sempre pensa demais, ela sempre olha demais. Então você também não vai passar por essa leitura de uma maneira branda, porque você tá dentro da cabeça da protagonista que pensa demais. Então você também vai pensar demais, e você vai pro passado, pro presente, pro futuro, você vai ficar nessa coisa. Por isso que este livro, e eu diria que todos da Clarice, mas esse talvez um pouco mais, esse Água Viva foram os que eu mais tive que ativamente pensar e prestar atenção. Eu tive que ler um pouco rápido até pra fazer esse vídeo, porque eu quero que dê tempo de eu ler mais livros antes do curso começar, e já começa essa semana. Então eu tive que várias vezes parar e falar: não, agora eu sinceramente não consigo, porque eu não tô conseguindo prestar ativamente atenção em cada uma das palavras, porque cada palavra importa. Aí agora haja negócio, porque agora eu quero ler tudo, né? Quero ler todo o resto. Quero viver minha vida só lendo agora e pensando um pouco mais a respeito.